Migrar ou fazer upgrade no equipamento que você tem? Será que realmente faz sentido? Qual é a dúvida que eu tenho em não fazer isso ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, meus amigos e minhas amigas geeks, Douglas Vídeo aqui na área. Vocês estão bem? Eu tô very nice. E hoje vamos falar um pouco, né, sobre essa questão da mudança de equipamento. Se vale a pena fazer um upgrade, se vale a pena migrar, trocar todo o setup, né? Uma dúvida que provavelmente é sua, que já foi minha, e que é sempre bacana a gente compartilhar isso tudo. Mas para você saber um pouquinho do que se trata, quem sou eu, né? Eu já estou mais ou menos há um pouco mais de 17 anos no mercado como fotógrafo e no vídeo desde 2019, porque a gente tem que acompanhar o mercado, senão a gente fica para trás. Hoje eu tenho aqui meu estúdio aqui em São Paulo e também trabalho numa agência internacional de moda, então eu tenho uma bagagenzinha aí para falar para vocês, um pouquinho que seja. Aqui nesse canal nós falamos sobre vídeos de react, dicas de iluminação, de equipamentos, fazemos unbox, tá? E dicas também do cotidiano da área, né? E hoje a gente está aqui mais num bate-papo. Eu tô gostando de fazer isso aqui, esse quadro aqui no canal, esse bate-papo. Eu acho que tá divertido, né? Porque tudo isso pra mim aqui é um hobby e eu tô gostando muito de fazer isso e eu vou procurar fazer mais. Mas já vou, antes de mão de dar continuidade aqui, dizer pra vocês se inscrever, dar aquela curtida aí no vídeo aí, compartilhar com os amigos, porque o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre a lente que está me filmando aqui agora, tá? Uma lente maravilhosa, da Fuji. Então eu vou falar um pouco dela no próximo vídeo, ok? Então se quiser saber qual que é e entender essa maravilha, fica aí, se inscreve, se ativa o sininho para você estar por dentro. No vídeo anterior, que é sobre influencers, né? Que eu falei até quando a gente pode acreditar nesses influencers, que a gente sabe que muitos deles ganham, né? Se não ganha equipamento, ganha para fazer propaganda ou ganha no link, né? Então é difícil você ter uma opinião certa, boa, né? Nesse universo, né? Porque a tendência é o que os caras falem bem daquilo que está sendo promovido ali. E a tendência é todo ano ele dizer que o seu equipamento é uma porcaria para que você possa comprar outro e assim todo mundo ficar feliz, não é mesmo? Então o que acontece? No vídeo anterior teve uma chuva de comentários e uma foi excelente, uma chuva, nossa senhora. Vários comentários e mas foi um comentário sensacional que o meu amigo Ravenos, né? Deixa eu ver aqui o nome dele, que eu não lembro de cabeça. Ravenous Black fez, tá? Inclusive vou deixar a pergunta dele aqui. E ele falou exatamente isso aqui. Estou começando com um kit simples Nikon D7100, uma lente 18-105, 3.5, 5.6, uma 50mm f1.4, que eu acho para quem tá iniciando é sensacional. Eu queria ter começado com uma 1.4, uma 18-28, um flash speedlight SB900, tá? Eu não conheço muito bem a linha de flash da Nikon, mas eu acredito que não deve estar deixando na mão esse flash também. Estou bem feliz com esse kit e consegui fazer muita foto legal, mas pense em migrar para uma Nikon Z5 ou então uma Canon RP. Qual a sua opinião sobre isso? Continuar na Nikon ou migrar para outra marca? Eu vejo muita gente falando mal da Nikon e não entendo por quê. Eu tenho gostado muito da minha D7100. A D7100 eu já trabalhei com ela no passado e eu sei que é muito boa mesmo. Uma DSLR bacana, tá? E o pessoal fala mal, ó, Ravenos, da Nikon, porque ela não tem mais não tem mais oficialmente aqui no Brasil, né? Então, se você for precisar de alguma coisa assim, por exemplo, as últimas Nikon que saiu, se não me engano, acho que a ZR, teve alguns modelos que teve recall. Então, pra gente que não tem aqui a assistência aqui no Brasil, né? A Nikon não tá mais no Brasil, então fica um pouco mais difícil. Aí você tem que mudar pro exterior por causa desse recall. Então, mais por causa disso mesmo, e porque de repente tem que importar muitas coisas também. Mas a Nikon é uma baita linha, sabe? Tipo, eu gosto muito da Nikon. Provavelmente se eu tivesse sido influenciado no começo da minha carreira com alguém que tinha Nikon, provavelmente eu teria a Nikon em vez da Canon. Então não digo pra você que a Nikon é ruim, não. A Nikon traz uma excelência em foto e vídeo também. Agora, respondendo a tua pergunta, se vale a pena ou não, você que está iniciando, eu vou dizer pra você de mão que não. E eu sempre digo todo mundo que está iniciando começar com uma DSLR pelo custo-benefício. Que você consegue fazer ótimas fotos com uma DSLR e geralmente é tudo mais barato. E você consegue encontrar no usado bem melhor, né? Então eu acho que você tá com uma baita câmera, eu trabalho com ela, você tá com um kit muito bom. Então tenta trabalhar mais com iluminação, se você não tem uma iluminação boa, comece a investir um pouco de iluminação e comece a investir, se você quer atuar no mercado e viver disso, no marketing, porque o problema de muitas pessoas que estão iniciando é que acham que só tem que ter a melhor câmera e a melhor lente e esquece do fundamental que é vender. Então todo fotógrafo de dia, a diferença dele para o outro é saber fazer um bom marketing, saber fazer uma boa venda.
Então foca um pouco disso, 50% do seu orçamento no marketing, nas campanhas, para que você possa ter mais cliente, ganhar mais dinheiro, e aí você vai chegar a um ponto que você vai ver que você já está usufruindo 100% do teu equipamento, e é ele que está te limitando de fazer coisas novas. E aí sim, essa é a pegada, é a hora certa de você fazer o upgrade, tá? Na mesma marca. Eu não vou dizer para você migrar, porque quando você vai migrar de uma marca para outra, você nunca consegue o mesmo kit que você vende o seu, e geralmente você acaba começando com um kit menor no outro. Infelizmente é assim. Então você está bem servido, então fica nela, continua trabalhando, continua fazendo sua história, vai ganhando conhecimento, faz um marketing bom, e lá na frente, a câmera que você quer comprar hoje, provavelmente lá na frente vai estar mais em conta, e aí você consegue fazer esse upgrade, certo? Então, boas fotos aí. Agora eu vou falar um pouco, vou usar esse exemplo dele e falar um pouco sobre a minha opinião sobre a questão de fazer o upgrade e migrar. E quando que eu acho que é interessante ou não, certo? Migrar sempre é um desafio. Eu tava na Canon durante 17 anos e eu migrei para Fuji, mas tenho a Canon ainda, né? Porque eu trabalho com isso, então eu posso ter essas duas, não tem problema. Mas hoje a Fuji me atende muito mais, mas para eu poder decidir de fato ir para Fuji, eu fiquei quase uns 5 meses namorando, entendendo, vendo review de gente da gringa, review de gente aqui no Brasil, dos haters e tudo mais, para ter uma opinião forte dos pontos positivos e negativos que eu ia encontrar na Fuji. Então não me pegou de surpresa. Então muita gente vai pelo hype, através dos influenciadores, e toma uma decisão apressada e acaba se arrependendo. E é natural você ver muito dessas câmeras ou lentes no OLX sendo vendida ou no Mercado Livre com 10 mil, 15 mil, 20 mil cliques. Por quê? Porque foi afoito, certo? Então estude bem quando você for decidir fazer a migração e ver se de repente na linha que você tá já não é interessante, já não tem algumas opções interessantes para você não ter que fazer isso, que tudo sai você acaba perdendo, não tem jeito. E para quem que eu acho que é interessante migrar? Para quem tá iniciante, jamais. Pega uma linha, se identifique e fique lá. Para quem tá no nível intermediário, eu acho que só é interessante quando você vê que de fato você não tá conseguindo encontrar o que você quer na sua linha. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu uso muito vídeo e foto. E para vídeo tem uma coisa maravilhosa na Fuji que eu uso aqui, que é o Open Gate. E que poucas marcas tinham esse Open Gate. Por exemplo, na Canon só foi ter o Open Gate agora na R6 Mark III. Só que a Fuji eu montei um kit com 13 mil. Na Canon, o mesmo kit eu montaria por 29 mil. Então foi uma diferença muito grande. Então para mim não fez muito sentido, né? Por isso que eu fui pra Fuji. Pô, mas quer dizer que você perdeu a Canon? Não, não perdi a Canon. Pra mim a Fuji me atendeu tranquilamente, me atende tranquilamente, tanto foto quanto vídeo. Hoje eu fiz essa migração, eu migrei, né? E hoje a Fuji me atende melhor do que a Canon poderia um dia me atender. Então, assim, eu decidi isso, não quer dizer que isso é melhor pra você também, vai lá e faça. Cada um tem a sua marca, cada um tem a sua base, cada um tem a sua necessidade. Então, quem tá no ramo já é um profissional, é só ele que vai dizer se é interessante ou não fazer esse upgrade ou fazer essa mudança, né? O que você tem que ter em mente, você profissional já atuando, já trabalha na área, já ganha dinheiro com isso, que você tem que estudar para fazer uma migração. Não é só, fiquei sabendo que tem uma câmera boa pra lá, blum, vai pra lá. Porque você acaba se arrependendo, né? Então você tem que estudar muito, ver muito review, se tiver oportunidade, aluga câmera antes para você poder ter experiência ali em mãos, para você ter uma noção boa mesmo se é interessante ou não fazer essa migrar de uma marca para outra. Agora com relação ao upgrade, segue ser a mesma linha, sabe? Para quem já é no intermediário quanto avançado, tem que fazer sentido. Você tem que ver que a sua demanda vai cobrir isso. Porque, imagina, você gasta 10, 15, 20 mil a mais numa câmera e você fica 2 anos para repor isso. Não faz sentido, né? Então não é mais fácil você procurar uma câmera mais barata, que atenda o que você quer e aos poucos você vai indo. Então é uma coisa muito, assim, é um papo meio clichê, mas é de fato, você tem que ir conforme a sua demanda vai mandando. O mal de muita gente é que só se preocupa com a câmera e às vezes com a lente e esquece as outras coisas, iluminação, esquece o marketing, que é o fundamental para quem vive disso. Então, se você não saber vender, você se perde, você é engolido, literalmente você é engolido. Então pega metade do seu orçamento e reserva para o seu marketing, para suas campanhas, para os seus anúncios, e o restante você vê se faz sentido você migrar ou não. Porque pensa, você é um ser humano, você tem uma vida aí fora, então você tem que pagar contas, se você tem família, você tem que pagar ali o convênio, tem que pagar a escolinha do bebê, tem que pagar tudo. Então assim, às vezes não faz muito sentido o hype, né? Então por isso que eu vou deixar aqui o vídeo
sobre os influenciadores que eu citei aqui do lado para você assistir, tá? E demais é isso, espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreva aí embaixo para dar engajado com a gente. Uma receita de bolo, qualquer coisa, faça o que você quiser, mas escreva aí embaixo, certo? E resumindo a história, troque equipamento quando ele não fizer mais sentido para você, quando você se sentir limitado pelas funções, tá? Quando você de repente, pô, eu saí de casamento e fui para esporte, preciso de uma câmera que tenha muito um buffer alto, que seja um foco preciso e que faça várias fotos por segundo, no caso da fotografia. Aí você faz, pô, essa minha câmera não me atende, aí você troca. Para vídeo, pô, eu tô só no Full HD, eu preciso de um 4K perfeito, sem crop, com uma gama muito boa de codecs e tal, que eu possa ter um livre-arbítrio para fazer uma coisa tanto fraquinha quanto forte, né? Seja para um vídeo pro YouTube, para um comercial. Aí você vai lá e analisa a melhor marca e faz o upgrade. Então sempre analisa, vê o que te traz mais custo-benefício. A não ser que você tenha nascido berço de ouro, aí você vai gastando mesmo, né? Mas é isso. Forte abraço a todos, até um próximo vídeo. Valeu e até mais.